Vamos orar, irmão, pelo nosso irmão presbítero reverendo Antônio Bandeiras, que veio de Las Vegas para nos trazer a palavra de Deus nessa noite. Os irmãos sabem quem é Antônio Bandeiras, irmão? Depois dá um Google lá para você ver quem é Antônio Bandeiras. Ator, renomeado. Deus abençoe nosso irmão presbítero Antônio. Vamos orar, irmão? Estenda suas mãos, irmão, para cá. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, queremos te agradecer, ó Deus, pela vida do nosso irmão presbítero Antônio, Pai, que estará, Senhor, nos trazendo a tua palavra nesta noite para os nossos corações. Que possamos sair daqui, ó Deus, com nossos corações transbordando de alegria, ó Deus, e que a nossa fé seja acrescentada, ó Deus, através da tua palavra. Que seja o teu Espírito Santo, ó Deus, Senhor, falando para a tua igreja, Pai, aquilo, Senhor, que tu há de falar hoje, Senhor, nesta noite, para o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu botar aqui um combustível aqui. Isto. Glória a Deus. Pai do Senhor. Glória a Deus. Veio a mensagem agora, já à noite, já. O pastor falando comigo para trazer a palavra. Mas a gente está sempre lendo a Bíblia, sempre tem alguma coisa, né, meu? Glória a Deus. Agora, quem não lê fica perdido, né? Glória a Deus. Vamos falar de fé e ensinamento. Mateus capítulo 21. Vai ser o versículo 23, a partir do versículo 23. Mas, antes do 23, o versículo 22, que é muito importante. Capítulo 21. O versículo 22 diz assim: e tudo que pedirdes em oração, crendo, receberás. Tem que crer. Se pedir e disser, será que Deus vai fazer? Não, você tem que crer. Aí sim, crendo receberás. Agora o texto. Logo assim, versículo 23 diz assim: e chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? Esse interrogando Jesus. E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Já que me perguntaram, então eu também vou perguntar, né? Eu também te perguntaria uma coisa. E se disserdes também, eu vos direi com que autoridade faço isso. A pergunta é: o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Pensavam entre si, dizendo: agora, se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não creste? E se dissermos dos homens, tememos ao povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. E ele disse: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Glória a Deus. Não pode sentar, em nome de Jesus. Então, eles tentaram aqui. Jesus está diante de umas pessoas que conheciam a lei, os sacerdotes, os anciãos, que pregavam, não pregavam a fé, eles pregavam apenas a lei, ou seja, o que eles queriam. Eles só pregavam o que era em benefício deles mesmos, porque
nenhum deles ali tinha fé em nada, nem no Deus Pai, porque havia ali um campo político e não evangélico. Eles só pensavam no seu próprio benefício. E quando Jesus chega pregando o Evangelho, ensinando sobre o reino de Deus, e mostrando o que era fé, e mostrando o poder do Pai, então eles pegaram, e agora, o que fazemos? Esse homem vai atrapalhar a nossa vida, vai tirar o nosso sustento, vai tirar a nossa mordomia, vai atrapalhar a nossa vida financeira, porque ele está pregando e está curando, e nós não podemos fazer isso, porque nós não temos fé para fazer isso. Observe que antes aqui, no versículo 22, foi assim: e tudo que pedimos ao Pai, crendo, receberás. Então não adianta a gente botar o joelho no chão, orar, pedir, mas se tu não tiver fé, Deus também não vai te atender. Você está me pedindo, você não acredita que eu faço? Então de que adianta? É a mesma coisa que uma pessoa está com um problema lá, aí me chamar um profissional para resolver o problema. Minha luz apagou, aconteceu isso na minha casa. Irmão Antônio, vem aqui. Será que o irmão Antônio vai resolver esse problema? Será que a minha luz vai voltar? Será que ele vai fazer isso funcionar? Olha, a falta de fé é tão forte também, está arriscado eu chegar lá, levar um choque e não conseguir fazer o serviço. Está arriscado acontecer isso. Não estou dizendo que vai acontecer, mas está arriscado acontecer. Porque a palavra negativa é uma coisa tão forte, negativamente, que nós nunca podemos dizer será. Nós temos que dizer vai acontecer. Em nome de Jesus vai dar certo. Porque se você sai para ir no médico, será que o médico vai conseguir me curar essa doença? Será que ele vai resolver minha dor? Será? Não, não pode ser assim. Senhor, eu estou sentindo uma enfermidade. Primeiro falar com ele, eu vou no médico. O Senhor ensinou o médico a ser médico. O Senhor ensinou o médico a conhecer meu corpo todo por dentro, Senhor. Eu só não conheço a minha alma, nem o meu espírito, mas o meu corpo o médico conhece, porque o Senhor permitiu que ele conhecesse. Agora, Senhor, eu vou no médico, eu estou sentindo uma dor. Agora, eu só abençoo o médico que vai me atender, Senhor, para quando eu chegar lá, ele me dar o remédio certo. Orar com fé. Certa vez, o pastor que estava aqui antes, o pessoal antigo que tu conhece, o pastor Aristeu, na hora de começar o culto, ele sentiu uma dor. Não sei se você se lembra disso. Ele sentiu uma dor tão forte. Aí ele correndo para o UPA ali e tal, mas Deus faz tudo certo. Deus, quando disse como que ele diz, eu não quero que ele vá para aqui, eu quero que ele vá para ali. Porque é lá que está o médico que vai curar ele dessa dor. Aí levamos para aquele UPA ali, não faz, atende isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, até o outro colega que estava lá criou um problema, queria brigar lá, porque não queria atender e tal. Aí, vamos embora aqui. Botamos ele no carro, levamos para o Realengo. Chegamos lá, na mesma hora, atendeu. O médico fez um examezinho rapidinho lá e tal. Eu disse, eu vou te dar um remedinho aqui, mas quem vai te curar é Jesus. O médico falou assim. Então, Deus sabe o lugar certo que nós temos que ir. Mas nós saímos correndo com ele, nem falamos nada com Deus. Senhor, onde é que nós vamos? Dá a direção certa. O nosso propósito naquela hora era tirar a dor dele, né? Corremos com ele para lá e tal, mas de repente, Senhor, onde é que eu levo, né? De repente, não, vai por aqui, né? Porque Deus guia você para o lugar certo. Mas não falou, vamos por nossa conta. Deu um problema, deu discussão, quase que deu briga. Vamos para o Realengo. Chegou lá, tão fácil, cara.
Em menos de 5 minutos ele não estava mais sentindo dor. O próprio médico: eu vou te dar um remédio aqui, mas quem vai te curar é Jesus. Muito bem. E daí perguntou: o senhor sabe quem é Jesus? Perguntou para o pastor: o senhor sabe quem é Jesus? Bem assim o médico perguntou: Jesus é o meu Salvador. A resposta foi essa. E voltamos, o outro irmão fez o culto, e a dor do pastor passou, e não teve mais nada. Mas faltava aqui um conhecimento, faltava a direção certa, faltava falar com o Senhor primeiro, pedir a direção. Então aqui esse pessoal que estavam ali interrogando Jesus, eles queriam saber dele com que autoridade que ele fazia aquilo, com que autoridade que ele curava, por que ele ensinava assim, e qual autoridade, quem é que tem autoridade. Então, se vocês me disserem por quê? Porque João Batista ele veio preparar o povo para receber Jesus. Mas o que fazia? Ele sabia que João Batista pregava a palavra certa, pregava o arrependimento. Só que era aquele povo que estava ali interrogando Jesus, ninguém se arrependeu. E Jesus vai começar a dar exemplos por parábolas. Então ele vai começar a falar de arrependimento. Logo em seguida, então, ele vem com a parábola dos 2 filhos. No versículo 28, ele vai dizer assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E vai para o segundo filho. E dirigindo-se ao segundo filho, falou de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhes: o primeiro. Disse Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino do céu, de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não creste, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para crer. Então eles tinham visto essa passagem. O primeiro filho: eu vou, mas não foi. Ou melhor, o primeiro filho disse: não vou não, pô. Não estou afim de trabalhar, não estou afim de fazer nada hoje, eu estou afim de ficar sentado aqui comendo uma pizza e tomando uma Coca-Cola, e eu não estou afim de trabalhar hoje não. Mas ele pensou assim: poxa, meu pai, eu não posso aborrecer meu pai. Se arrependeu e foi trabalhar. O outro disse que ia, mas não foi. Mentiroso. Então o primeiro se arrependeu e foi. O segundo falou que ia, mas não foi. Então há uma separação aí, né? Mas é muito fácil de entender. O primeiro disse que não ia, mas foi, porque se arrependeu. Então muitas das vezes nós fazemos coisas que não devemos fazer, mas depois nos arrependemos daquilo. Às vezes a gente, sem querer, dá um grito com o filho, sem querer. Às vezes a mulher fala alguma coisa que desagrada, a gente às vezes fala um pouquinho mais alto, diz: ó, você me desculpa aí, mas eu acho que eu errei, sabe? Eu não podia ter falado alto. Bater não, porque eu nunca fui de bater nas minhas filhas, nunca dei um tapinha nelas. Então, nessa parte eu não posso nem falar. Apesar de que eu fui criado embaixo de pancada, desde criança apanhei muito do meu pai, mas eu aprendi que nada daquilo adiantou. Então eu falei: as minhas filhas nunca vai levar um tapa meu. E nunca levou. Nenhuma delas. Isso eu posso falar mesmo de peito aberto.
porque violência não leva a nenhum. Bem, então, Jesus começa a dar uma instrução para eles aqui. Por que ele fala com as meretrizes? Porque a mulher samaritana, ou seja, a outra, a mulher Madalena, aquela coisa toda, que as mulheres meretrizes, quando elas conheceram Jesus, e Jesus falou do poder de Deus para elas, falou do reino de Deus, falou da água viva, então elas caíram em si, se arrependeram e não pecaram mais. Tanto que Jesus, quando ele ressuscita, primeiramente ele aparece para quem? Para Madalena. Tinha tantas pessoas que podia aparecer para eles, né? Pessoas de fé, pessoas que pregavam, né? Ele foi aparecer para quem? Para uma mulher, uma ex-meretriz. Então Jesus vai de encontro àquela pessoa que ninguém dá nada por ele, aquele que está caído, está todo ruim, todo espedaçado, todo machucado, aquele que ninguém dá valor por ele. Jesus vai lá, é você que eu quero. É você que eu quero e você que vai fazer minha vontade. Se não fosse assim, ele não faria com Paulo. Paulo, sendo um homem grande perseguidor, a história diz que ele pegava os cristãos, batia, escorraçava e até matava. Então, por quê? Porque ele cria na lei. Porque Paulo era um grande conhecedor da lei, tinha muita instrução. Então, ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Porque se ele tivesse tido um encontro com Jesus antes, no tempo do Evangelho, dos apóstolos e tal, então certamente a coisa tinha acontecido antes. Mas acontece que Deus tem a hora certa de agir. Não, deixa aí, foi dando corda. Vai dando corda, na hora certa, opa, chega, agora você vem para cá porque agora é comigo, né? Não é assim que a gente faz. Vocês já viram como é que o cocheiro toca uma carroça, um cavalo? Dá linha, só dando corda, né? Corda frouxa, o cavalo está correndo, quanto mais rebalança a corda, corre mais. Mas quando ele vai parar, ele puxa aquela corda, o cavalo parece até o freio ABS. Ele freia de alguma maneira, puxa a corda, é assim que Deus faz com a gente, ele dá a corda. Mas quando chega na hora, ele fala, agora para, puxa, agora você vai trabalhar para mim. É assim que Deus faz. E Jesus, ele não para por aqui. E até aqui ele falou dos sacerdotes, os falsos pregadores, os falsos ensinadores. Ele falou de João Batista, a pregação, mas agora ele vai falar dele mesmo. E esse fato aqui aconteceu, essa mensagem aqui, ela aconteceu uma semana antes dele ser preso. E ele vai dizer agora direitinho aqui na palavra, nessa outra parábola, ele vai explicar. Então a parábola não é nada mais que um exemplo que a pessoa dá, né? Porque às vezes a pessoa fala e a pessoa não entende, aí você dá um exemplo de alguma coisa para a pessoa entender como funciona aquilo, né? Então ele vem com a parábola agora dos lavadores maus, entendeu? Nós vamos saber agora quem são esses lavadores maus, quem é essa vinha, quem é os frutos e quem é o dono da vinha. Amém? Isso aqui vai ser no versículo 33 do mesmo capítulo. A parábola dos lavadores maus. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e a circundou-a a um valado
e constituiu nela um lagar. Lagar é onde massa a uva para fazer o vinho. E edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Ele é dono da vinha, arrendou, quer dizer, você vai trabalhar aqui, na hora certa eu vou vir buscar meu fruto, você vai ficar com a tua parte e eu vou com a minha, né? Então botou eles lá para trabalhar. Eles não tinham nada, botou eles lá. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Olha o que eles fizeram. E os lavradores, respondendo-se dos servos, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Como eles eram mal, hein? Aqueles servos foram lá para receber, servo do patrão, dono da vinha. Eles foram lá, como que diz? Meu patrão mandou vir aqui buscar a parte dele. Não vou dar desse pessoal, não. Nós trabalhamos, é tudo nosso. Mas eles não eram donos da terra. Mataram os servos, apedrejaram o outro, fizeram roça, nada, né? Depois enviou outros servos em maior número do que o primeiro, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhes o seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quem é o dono dessa vinha? O Deus poderoso, o Deus que tudo pode. Quando ele pega o povo lá do Egito, faz aquela caminhada no deserto e chega lá na terra prometida, lá ele planta a tua vinha. Plantou a tua vinha. A vinha é o seu povo, é o povo de Deus que ele plantou lá. Mas chegou uma hora, o povo começou a se misturar com outros povos, começa a adorar outros deuses. Então Deus manda lá os profetas para poder ensinar o povo que aquilo ali pertencia a ele. O que eles fizeram? Muitos profetas foram mortos pelo próprio povo. Aqueles primeiros servos que ele mandou são os primeiros profetas que ele mandou. Mataram os profetas, apedrejaram. Nós vemos lá nas histórias do povo hebreu que como os profetas sofreram. Daniel, Jeremias, como sofreram. Apedrejaram Jeremias, bateram nele, jogaram ele num poço, fizeram gato e sapato dele. Aqueles são o povo hebreus, povo de Deus, que ele botou lá para ele ver que plantou, matou os profetas. Depois ele mandou outros profetas, acontece a mesma coisa. Então, o único jeito agora é mandar meu filho, é mandar o filho dele. Jesus Cristo vem para salvar o teu povo, para salvar aquelas almas e mandar para o Pai. Eu vou lá buscar, Pai. Deixa comigo. O que eles fizeram?
A palavra diz aqui que eles arrastaram o filho do dono da vinha, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Como foi isso? Onde é que Jesus entra nessa história? O que eles fizeram com Jesus quando prenderam Jesus? Jesus aqui está falando dele. Nessa parábola aqui, da vinha, ele está falando dele próprio. Ele está falando dele próprio, ele está profetizando o que vai acontecer daqui uma semana com ele. Ele já está falando. Ele não disse que é daqui uma semana, mas isso aqui aconteceu uma semana antes. Ele está falando dele mesmo. Como foi que eles fizeram? Prenderam Jesus, levam Jesus lá para dentro do sinédrio lá, fizeram o julgamento que já estava tudo determinado, do jeito deles, e condenaram Jesus. Depois que bateram bastante nele, lá no tronco, chicotada, chicote de osso, sofreu tudo que podia sofrer, mas não mataram ele lá dentro. Levaram ele para fora da cidade. Não é lá que mataram fora da cidade? A cidade, a vinha é a cidade de Jerusalém, onde eles pegam Jesus e tiram para matar fora da cidade, batendo tudo certinho, profetizando dele mesmo. Estamos aqui. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderando-se das suas heranças, e lançando mão dele, arrastaram para fora da vinha, ou seja, arrastaram Jesus para fora da cidade de Jerusalém, para matarem lá fora. E quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, herdará a vinha, ou outros herdarão, que a seu tempo lhe dei frutos. Esses outros que ele mandou, aí veio o pai, ele acaba com Jesus, mata ele fora da cidade, crucifica, ele ressuscita e volta para o trono. Mas o pai vai voltar. Ele manda o Espírito Santo e não coloca nós na mão do Espírito Santo. Então ele entregou a vinha para nós cuidarmos, e cabe a nós plantar a palavra de Deus, evangelizar e resgatar essa alma para Cristo. Então nós somos os últimos lavradores que Jesus entregou na nossa mão, e nós temos essa responsabilidade de falar do amor de Cristo, falar do amor de Deus, para trazer para Ele as almas que estão perdidas, os frutos que estão perdidos. Esses frutos estão lá fora, e nós temos que correr atrás deles, porque Jesus, ele comprou todos. Quando ele chega assim: eu quero minhas almas, o inimigo chega: mas as almas estão comigo, cara. Você quer? Posso negociar contigo. Não, dá o preço, bota preço, que eu quero pagar o preço que temos. As almas são minhas, eu vou pagar. Olha, você não vai poder pagar o preço é caro, porque essas almas têm muito valor. Você, quando tem uma coisa de muito valor, tu não vende qualquer dinheiro, vai vender por um valor legal, se puder mais ainda, bota preço. Eu falei: ó, o preço que eu quero é o teu sangue. E Jesus falou: negócio fechado, eu dou meu sangue, mas as almas são minhas, eu quero. E ele foi lá e derramou o sangue dele por mim, por você e por aqueles que estão lá fora. Agora é o seguinte, ele cobra de nós: olha, eu comprei, eu paguei. Agora é o seguinte, eu estou entregando a vocês para ir lá colher para mim.
Vocês vão lá fora buscar aquelas almas para mim, porque é minha, eu paguei. Quantas almas estão perdidas aí? Nos bares, no tóxico, no vício. Não importa se a gente fala de Jesus para ele rir para a nossa cara, não importa, fala de novo. Isso é bobo, fala de novo. Temos que falar, para que Jesus veja que nós estamos correndo atrás das almas dele. Ele disse: as almas são minhas, cabe a vocês ir buscar. Nós somos os últimos lavadores de Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Diz Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeceira do ângulo, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Então, essa nação somos nós, irmão. Jesus está falando aqui uma semana antes dele ser preso, que tudo isso vai acontecer, mas o Pai vai tirar dele, vão matar Jesus, e Jesus vai ressuscitar e vai voltar para a glória. Ele não vai ficar mais aqui, então vai dar a outros lavadores, que somos nós. Então nós vamos ter que cuidar agora dessas almas, as que já estão aqui, e buscar as que estão lá fora. Amém? Está vendo como é que o banco está vazio? Nós temos que encher esses bancos, através do evangelismo, e através de você. Não importa, você quando chegar para alguém, pelo menos o seguinte: Jesus te ama. Jesus te ama. Se você falar isso, já está de bom tamanho. Às vezes a pessoa tem vergonha, mas falar que Jesus te ama não faz mal a ninguém, é tão fácil, né? Às vezes eu estou falando com uma pessoa assim e tal, eu vejo que ele está em outra diferente, eu digo: com tudo que você faz, Jesus te ama. Jesus te ama sim, cara. Mas eu gosto mais da minha cervejinha, eu gosto do meu pagode, mas Jesus te ama do mesmo jeito. E continua falando com ele, Jesus, que até um dia ele acaba se arrependendo. De puxa, Jesus me ama mesmo, cara. Né? Então, é isso que Jesus quer de nós a cada dia. Amém? Eu vou parar por aqui, em nome de Jesus.